contrato do Real Madrid é o maior deles. Ele está um pouquinho na frente do Manchester United. Eu coloquei ali, o valor está igual, mas pelas informações tem ali um pouquinho mais, mas tem uma variação pequena. E a explicação porque você falou do Manchester United é que o Manchester United, por incrível que pareça, é um fenômeno de marketing, desde a chegada dos Glazers. Que são muito criticados lá pela torcida do United, porque o time ganhava tudo e passou a não ganhar nada, passou a conviver com as dívidas, enfim, eles fizeram uma gestão ruim, mas sob o ponto de vista de marketing, o clube é um fenômeno, é muito bem gerido e mundialmente ele tem uma camisa, é a camisa mais valiosa da Inglaterra, disparado, não é nem próxima, a segunda é a do Arsenal, que eu não botei aí porque eu quis botar outros mercados para ter parâmetro e tal, mas a do Arsenal fica ali entre o City e o Barcelona, mais ou menos, né? Então o United é um fenômeno de marketing que mostra que às vezes dá para ter, mesmo você não ganhando títulos constantemente. E o Barcelona e o Real são marcas muito valiosas. Hoje o Barcelona está, inclusive, numa discussão ali de rescisão com a Nike, a relação não está boa entre eles, né? E o do Real Madrid foi renovado não tem tanto tempo, com a Adidas, com o valor que é o maior do mundo, um pouco maior do que o do United, porque está variando entre 110 e 120 milhões de euros, então pode ser um pouco maior do que isso, chegar até uns 700, 660, 700, né? Dependendo ali de algumas variações do contrato. E o City, a gente vê aí, que é o clube hoje mais rico do mundo, a marca de fato deles, porque a torcida é menor, vale menos, né? O contrato dele da Puma, mesmo tendo crescido recentemente, é inferior. E o Bayer, que é um contrato que é bom, porque é feito com a Adidas, inclusive, é sócia do Bayer, né? Ela tem 8% das ações do clube, só que é um contrato que é o mercado alemão, apesar da economia alemã ser maior do que a inglesa, os clubes alemães são menos mundiais do que os ingleses. O Bayern é menos mundial do que o Manchester United, do que o Real Madrid, e por isso as marcas do Real, Manchester United e Barcelona valem mais. Esses são os contratos que a gente está falando aqui, deixar claro, só de fornecimento de material esportivo. E você vê um predomínio da Adidas nos clubes, né? Tem a Nike ali com o Barcelona, mas os clubes com maiores contratos são da Adidas. E nas seleções você vê o contrário. Se a gente passar lá, Massini, você vê, a Nike domina as seleções, as principais seleções. Eu não botei a Argentina porque eu não consegui uma fonte com credibilidade do novo contrato da Argentina com a Adidas, mas com certeza o valor é menor do que o do Brasil. Isso dá para a gente dizer com certeza. Mas aí você tira a Argentina e tem a Espanha também, que tem a Adidas, né? A maior parte, os maiores contratos são da Nike. A Nike agora, né? Da Adidas, com esse contrato grande, e renovou com a França também. Então, os contratos mais recentes, a Alemanha e França, que acabaram de ser feitos, são os maiores. Provavelmente você vai ter no futuro a Inglaterra e a Itália conseguindo alguns valores um pouquinho maiores, né? Só é importante lembrar o seguinte, Rodrigo, a Alemanha e a França tinham contratos históricos com a Adidas e romperam nesta década, né? Então, a França passou a usar essa camisa que a gente está vendo bonita da Adidas, com o galo estilizado, maior, parece a camisa dos anos 80, que jogou a Copa de 82 e 78, e a camisa da Nike. Então, isso inflacionou o mercado das seleções, embora não chegue no mercado dos clubes. O Barcelona tinha uma conversa, semana que eu estava em Madrid, estava se falando que o que o Laporta queria era, inicialmente, uma renovação com a Nike que turbinasse as contas para tentar cobrir um pouco do prejuízo. Só que não avançou até agora a negociação. Então, ela pode romper com a Nike e tentar um acordo. Ele quer antecipar dinheiro, né, PVC? Que é o que exatamente. O Barcelona está fazendo todos esses últimos anos aí, né? Ele faz contrato para adiantar dinheiro. Exatamente. O Manchester United e o Liverpool são as duas maiores torcidas da Inglaterra. Mas o Manchester United, é isso que o Rodrigo está dizendo. O Manchester United foi o clube do início da Premier League que mais entendeu o que estava acontecendo e a necessidade de expandir a Premier League para outros horizontes, como a NBA fez. O Manchester United foi o clube mais NBA da primeira era da Premier League. Porque ele disse, não, nós vamos fazer pré-temporada na Ásia. Por que na Ásia? Porque tem um mercado de Japão, de China, de Coreia, que vão reconhecer a marca Manchester United. Isso ele fez muito antes de qualquer outro clube inglês. Sem contar que naquele período ele começou a ganhar
o Manchester United ele não ganhava título nenhum não, de campeonato inglês, de 67 a 93. Aí ele ganhou 93, 94, 96, 97, 99, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009 e 2013. 11 e 13. E depois parou. Saiu o Ferguson, parou. Mas continuou esse fenômeno de marketing porque ele entendeu o que estava acontecendo com o marketing, com as marcas. E é curioso que todo o período final do jejum, até 92, que é a última temporada pré-Premier League, o Manchester United usava Adidas. E na temporada 92, 93, ele estreou o uniforme da Umbro e foi campeão. Ele foi campeão quando acabou a parceria com a Umbro. E a última temporada de título foi com a Nike. Com a Adidas, ele não foi campeão inglês nem da Champions League. Pois é, a gente percebe que o crescimento, né, está ancorado no título, que é muito que o Cartola brasileiro fala, né? O Cartola brasileiro tem essa muleta, né? Se eu não ganho o título, eu não posso expandir a minha marca. Porém, você vê exemplos, e o inglês, para mim, é fantástico, do Everton, que é um clube hoje, médio, do futebol inglês, que simplesmente refez uma cidade uma vila que foi devastada por um tsunami. A Fundação Everton atendeu a expectativa dessa comunidade lá na Ásia para ter também, além do papel humanitário, a sua marca colocada neste lugar aonde está o City, o Real Madrid por natureza, Barcelona, enfim, o United, o City, enfim, esses clubes, todos esses clubes têm preocupação em expandir a marca através da responsabilidade social. É uma coisa que a gente vê muito pouco aqui no Brasil. Tem a Fundação Galo, que surgiu agora recentemente, um trabalho muito legal está sendo feito lá no Clube Atlético Mineiro. Fala, querido PVC. Não, é só para colocar uma coisa. Eu vou colocar uma coisa. Eu não resisto a contar uma história. A história do início do marketing esportivo de fornecedores de material esportivo no Brasil começou com o Palmeiras Internacional com a Adidas, né? E Guarani, 77. Na época, tinha uma dificuldade de entendimento do que isso representava, que até hoje persiste, mas você sabe que o Palmeiras proibiu as 3 listas. O Palmeiras estreou uma camisa da Adidas em 77, que tinha uma gola careca, branca, punhos brancos e 3 listas da Adidas. O Conselho Deliberativo se reuniu e disse, não pode. E aí o Palmeiras tirou as 3 listas e ficou de 77, final de 77 até 87, sem 3 listas. Aí voltou um uniforme de gola polo contra o Corinthians num jogo em 87 e as 3 listas. Tomou 3-0, jogo do Marcos Roberto. Aposentaram a camisa de novo. Só voltou as 3 listas com a Rummel e no novo contrato em 2006. Eu ia falar da fundação, não é uma fundação, mas o Palmeiras tem um trabalho importante que é do projeto por um mundo mais verde. Sim. Né? Então, isso você doa cobertores, agasalhos, comida para pessoas carentes. Isso tem sido feito. Uma coisa que eu ia observar aqui dos clubes europeus, que o PVC entrou um pouco, é que assim, os clubes ingleses, e o Manchester United foi pioneiro, como o PVC falou, dessa exploração na Ásia e tal, mas eles é o momento também que a Premier League se torna global, né? A Premier League, e aí o Manchester United ele é o mais vencedor no período que tem esse início. E a liga é vendida como liga, então todos os clubes conseguem contratos, na média, melhores do que os outros. E o Real Madrid e o Barcelona é outra lógica. Eles dois são marcas globais, muito mais do que a La Liga. Eles são vendidos os dois como clubes. Por isso que eles dois têm contratos assim muito mais altos, mas se você for pegar o resto da Espanha, certamente o valor vai ter uma discrepância. Então tem uma lógica diferente. Uma liga que tem vários contratos, porque ela é vendida globalmente, e um outro que são 2 clubes, as 2 marcas separadas, o Real e o Barcelona. Essa visão é muito boa. É muito boa, e o entendimento que no começo dos anos 90, quem era global era a Série A italiana. E a Espanha foi correndo atrás. Quando o Barcelona foi campeão pela primeira vez da Champions, em 92, a camisa era da marca Meiba. Sabe o que é Meiba? Tinha aquele Mzinho do lado direito. E em 95, quando o Real Madrid quebrou, e mesmo até 98, quando voltou a ser campeão da Champions, a marca era Kelme. Ou seja, a partir do momento em que eles se globalizaram, as marcas globais foram buscar contratos maiores. Ou seja, é um pouco o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Sim. Mas acho que nasceu primeiro o ovo. Porque primeiro você consegue ser global.
Você consegue ter uma relevância que o futebol espanhol no final dos anos 80 tinha, mas não era igual. Quando você vira relevante, de fato, a grande marca vai te procurar e vai te oferecer um contrato mais vantajoso. O Real Madrid, a explosão dele, a gente já fez até um programa sobre isso, né? É o primeiro momento do Florentino Pérez e aquele Galácticos e tal, que é aí que o Real Madrid começa a virar o clube mais rico do mundo. É a partir daquele momento. Anteriormente, ele era 1-2, tinham vários disputando. Como o PVC falou, teve um momento que foi a Itália, a Inglaterra estava crescendo, mas ele se consolida a partir daquele momento ali dos Galácticos. Ele começa a virar um clube global e para ser hoje a maior marca do mundo de futebol, digamos assim, né? Acho que a gente pode dizer isso com segurança. Ó, eu estou aqui parado nessa tela das seleções, porque tem pergunta para a gente aqui. O Notícias Tricolor está dizendo que esse valor da seleção brasileira é muito defasado, né? O Eduardo Verde manda aqui a disparidade de clubes europeus para os sul-americanos, a gente vai entrar já já nos clubes sul-americanos, é absurda. E a seleção brasileira ainda consegue emparelhar com a maioria. Agora, eu te pergunto, Rodrigo, essa negociação com a Nike, que pé está? Você tem uma ideia de quanto que a CBF quer pela camisa? Eu não tenho valores, mas sim, eu sei em que pé está. O que aconteceu foi o seguinte: a Adidas e a Puma sondaram a CBF. E é a primeira vez que a CBF vai fazer concorrência, de fato, pela camisa da seleção. Os contratos anteriormente eram simplesmente sentava com a Nike oferecia e o Brasil fechava. Então, hoje, tem concorrência. Tem concorrência oficial? Ainda não, porque está num período que a Nike tem de renovação. O contrato acaba no final de 2026, tem um período até janeiro de 2025 para a Nike e o Brasil e a CBF se entenderem. Se não se entenderem, está oficialmente aberto para propostas. Mas tanto o que eu já ouvi é que saiu ou da Adidas ou da Puma, eu não sei qual das duas, uma sondagem sinalizando, tem dinheiro aqui alto para vocês, numa proposta quase de... eu ouvi um número que podia ser um pouco menos de R$1 bilhão, mas a gente ainda precisa ver se isso vai para o papel de fato, né? Mas em que pé que está? O Brasil está negociando com a Nike, a Nike fez uma oferta, a CBF recusou e fez uma contraproposta, que essa proposta da CBF é um valor compatível com esses da Alemanha, França e tal. Ela está querendo entrar no mercado, entende que a marca dela vale como a Alemanha, França ou mais, entendeu? Esse é o patamar que a CBF quer. Se a Nike vai aceitar ou não, a gente vai precisar saber. Se não aceitar, vai estar aberta a concorrência e a partir de janeiro você vai ter essa disputa e sim, tem uma possibilidade. Hoje eu ainda acho mais provável uma renovação, se a Nike mantiver ali, quiser mesmo de fato manter o Brasil, mas se ela não chegar nos valores da CBF, está aberto para uma eventual troca que começaria a ser negociada em janeiro. Rodrigo, eu estava revendo aqui, eu fui buscar no acervo da Folha, duas matérias, dois momentos diferentes. São duas informações um pouco contrastantes. Na época da CPI da Nike, em 99, começou a se falar da CPI da Nike, tem uma matéria que fala que o contrato era de 10 anos de $160 milhões. No dia que a seleção brasileira estreou o uniforme da Nike, o Brasil estreou o uniforme da Nike no dia 26 de fevereiro de 97, o Brasil 4, Polônia 2. Até o último amistoso de 96, Brasil e Bósnia, o Brasil jogava com a camisa da Umbro, que foi a fornecedora de material esportivo na Copa do Mundo de 94. Então, estreou 26 de fevereiro de 97, Brasil 4, Polônia 2. Na véspera, tinha uma polêmica muito grande, já se falava, toda vez que se falava de Nike, se falava que a Nike ia mandar convocar jogadores patrocinados por ela, e aí tinha uma matéria dizendo que a Nike tinha mandado convocar o Romário, o Zagallo estava inconformado, dizendo que ele foi convocado porque ele está merecendo jogar na seleção. E essa matéria fala em $40 milhões por ano na época. O dólar estava 1,05. Então, eram $45 milhões por ano, R$45 milhões por ano. Mas era, se não o maior, era um dos 3 maiores contratos do planeta. Então, isso ficou defasado. Ainda que a gente saiba que quando a gente faz a conversão da moeda do contrato da Alemanha em euro para reais, isso vai explodir, porque o euro é muito maior que o real. 100 milhões de euros, né? Alemanha e França, é isso. Mas vai dar, mesmo assim,
fica defasado, né? Você pensar em 100 milhões de euros, o Brasil devia ganhar 500 milhões de reais para ficar equilibrado, né? Como a gente está vendo aí. E ficou defasou. Em relação ao que era 97, quando estreou, que era dito como o maior contrato das seleções do mundo. O valor hoje é 35 milhões de dólares, PVC. Eu acho que lá atrás não era 40 milhões de dólares, minha impressão. Era um valor menor, e sim teve aquela matéria da Folha, famosa, né, que eles revelaram um contrato inteiro, e o que tinha na matéria era que tinha que ter alguns jogadores específicos. Não era que as convocações eram impostas, mas tinha que ter alguns jogadores principais nos amistosos, porque, na época, a Nike tinha direito aos amistosos, os jogos eram dela, né, fazia parte do contrato. Isso já não está mais no contrato, né? Hoje o contrato é diferente e a Nike não tem nada a ver com a gestão dos amistosos. Isso foi uma coisa que mudou também por causa daquelas confusões lá atrás relacionadas a esse, que começou a teve CPI, enfim, que a Nike mandava na seleção. Ela não exatamente mandava na seleção, mas ela tinha um poder sobre você ter jogadores principais nos amistosos, porque os amistosos eram dela. Então, você gerava uma interferência, sim, dentro da convocação, digamos assim, né? O Zagallo falava aquilo porque ele queria dizer que ele não, ninguém manda em mim e tal, mas se a Nike quisesse, por contrato, ela podia impor que os principais jogadores estivessem lá, não que era o fulano ou o cicrano, entendeu? Eu acho até que ela não exercia essa cláusula com frequência, mas é como se você tivesse... Acabei de ouvir uma frase sobre o Rock in Rio, né? Ela precisava ter os headliners, ou seja, ela precisa ter... A lógica é essa. A lógica era essa. Como você já tinha necessariamente um Romário, um Ronaldo, um Rivaldo, um Denilson, você não precisava exercitar, não precisa convocar o Romário, mas estava lá no contrato e não podia estar. Isso. Muito bem. Vamos lá, meus amigos. Olha aqui, está na tela para vocês os clubes sul-americanos, a relação deles com seus fornecedores de camisa. É sempre bom a gente deixar claro que aí em camisa valiosa, né, não está o que cada clube vende, né, de patrocínio, coloca ali de patrocínio. A gente está falando de relação de clubes e seleções com as fornecedoras de material esportivo, antes que alguém já patrulhe a gente ou fique bravo com a gente, porque não é possível, meu clube fatura mais, tem mais dinheiro, tal, ou menos dinheiro, enfim. Reclame-se, é sempre bom a gente lembrar. Bom, eu estou surpreso, cara. Por que River Plate e Boca conseguem vender a camisa deles por mais dinheiro que Palmeiras e Corinthians? Confesso que a minha ignorância sempre, que eu fiquei surpreso com essa informação, Rodrigo. Então, tem um fator aqui, Massini. Os contratos do River e do Boca são dolarizados e o dólar subiu muito. Então, tem esse fator, porque a economia argentina é muito dolarizada, né? A venda de jogadores é dolarizada, os contratos de patrocínio são dolarizados. Então, o contrato do River é entre 8 e 11 milhões de dólares. Como o dólar está batendo pico de 5 e tal, o valor vai para esse valor. E até teve uma discussão quando o River negociou, porque o Boca tinha conseguido um contrato um pouco maior com a Adidas e o River ameaçou romper se não tivesse uma melhora dele e tal, não sei o quê. E você pode ver que eles ficaram com patamares parecidos ali, né, dentro do negócio. E aqui os contratos não são dolarizados, mas você tem razão que o Palmeiras e o Corinthians hoje têm um mercado muito maior do que o do River e do Boca, né? Mas essa questão da dolarização tem um impacto. E o contrato aí que a gente colocou, por exemplo, da Adidas, do Flamengo, isso não é o valor fixo. É o valor que mais ou menos o Flamengo ganha hoje, contando os royalties, uma parte de royalties, 30% e tal, não sei o quê. Vai ser nesse patamar. E o Palmeiras acabou de renovar com a Puma, com esse valor que eu perguntei aqui para o Danilo, tinha alguns números também que eu tinha ouvido da negociação, entre 40 e 50 milhões, mas tem um royalty alto do contrato do Palmeiras. Se tiver uma venda de camisa muito forte do Palmeiras, o valor pode exceder esse valor aí de 50 milhões. A lógica do contrato do Palmeiras foi ficando parecida com a do Flamengo, que é um royalty alto de 30%, na casa de 30%, ou seja, você, torcedor, cada vez que você compra a camisa do Palmeiras ou do Flamengo, 30% vai para eles, para os dois, e antigamente o royalty era baixo e as empresas pagavam o valor fixo maior. Agora, o contrato do Corinthians está defasado mesmo, isso aí é fato.